AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, muito boa tarde na paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Davi Abacuque, apresentando mais um programa Aconteceu na História. Esse programa repleto de informações que sempre busca abordar fatos ocorridos na história da humanidade que se tornaram relevantes para a profundidade do nosso conhecimento, bem como também atrelá-los ao nosso cotidiano. Nosso objetivo maior aqui é fazer com que você, que nos acompanha pelas redes sociais e também pela vasta programação da TV AD Perus, possa cada dia mais, participando de toda a nossa grade de programação, estar inteirado. E o objetivo maior do programa Aconteceu na História é esse, é de levar a você informações relevantes de fatos que ocorreram e que aconteceram na história. Hoje nós temos um tema extremamente importante, um tema singular, muito discutido nas cadeiras ou nos ambientes universitários, mas também no mundo da teologia, principalmente da teologia pós-moderna. Hoje nós queremos abordar o aspecto do Código de Hammurabi. Vamos entender um pouquinho dessa história que durante séculos tem marcado a vida de toda a sociedade, principalmente daqueles que são, como eu, apaixonados pelo direito, pois o Código de Hammurabi ele tem uma relação extremamente direta com esta matéria, tão importante, tão relevante para os nossos dias. Mas o Código de Hammurabi também revela alguns segredos que precisam ser abordados e talvez aqui discutidos dentro de um processo bastante objetivo, embora superficial, em função da exiguidade do nosso tempo, mas relevante em especial para os nossos dias. Nosso propósito em abordar o Código de Hammurabi é para verificar se todas as informações que muitas das vezes nós conseguimos extrair lá no meio acadêmico e também no mundo teológico se coadunam com aquilo que nós temos nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, o Código de Hammurabi seria o código mais antigo do mundo? Seria o Código de Moisés, o Pentateuco, composto pelos 5 livros que Moisés escreve depois de haver recebido a orientação de Deus para catalogar em pedras os 10 mandamentos, o chamado Decálogo Sagrado? Seria este Código de Moisés uma réplica, um plágio daquilo que Hammurabi já havia escrito, uma vez que há uma uniformidade no que diz respeito à data, com relação ao Código de Hammurabi, que seria muito mais antigo do que o Código de Moisés ou o próprio Pentateuco? Seria o Código de Hammurabi, por exemplo, o mais antigo
da história da humanidade, esses fatos nós vamos abordar no programa de hoje, que está repleto de ilustrações, de fotos e um conteúdo, embora superficial, como disse a vocês, em função da exiguidade do nosso tempo, mas de profunda observação para aqueles que, como eu, gostam da história e procuram nela construir aquilo que entendem como sendo correto e coeso para aplicação no nosso dia a dia. Eu espero que você possa ser abençoado nesta agradável tarde de segunda-feira. Nós estamos enfrentando essas máximas de calor, mas com tudo isso eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder estar com você hoje, nesse dia tão agradável, para que juntos possamos aprender sobre este fato relevante que ocorreu na história da humanidade e que envolve o chamado Código de Hammurabi. Eu quero que você fique aí, eu vou para um rápido intervalo e quando eu voltar, nós vamos então entrar no assunto propriamente dito e eu quero esperar que você seja extremamente abençoado e alcançado com esta gama de informação que nós pretendemos na tarde de hoje levar a você e a todos os nossos telespectadores. Quero fazer um apelo em especial a você neste momento que nos ajude compartilhando este vídeo, chamando os seus amigos e convidando-os para que juntos nós possamos aprender um pouquinho deste relevante tema ocorrido na história da humanidade, o Código de Hammurabi, tá bom? Fica aí, daqui a pouquinho eu volto já dando início à nossa programação. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História. Você que está chegando agora, eu sou o pastor Davi Abacuque e hoje o nosso tema pretende abordar, ou o nosso programa pretende abordar, um pouquinho da história e da biografia do rei Hammurabi. Hammurabi, que foi um rei que fez parte da dinastia dos babilônicos e que seguramente, com a história que construiu no contexto em que viveu, muito tem a nos ensinar e o seu código estaria de forma indireta, muito atrelada àquilo que nós conhecemos com relação à lei mosaica dada por Deus a Moisés. Então hoje o nosso objetivo maior é de trazer a você estas relevantes informações que vão tratar sobre a história e a biografia de Hammurabi ou do Código de Hammurabi. E hoje, dentro desta discussão, nós precisaríamos de uma forma inicial entender quem foi Hammurabi. A história vai dizer que Hammurabi nasceu por volta do ano de 1810 a.C., e teria falecido no ano de 1750 a.C. Segundo a história conta, ele foi o sexto soberano na dinastia
dos reis babilônicos. Seu reinado, conforme a história registra, durou por mais ou menos 40 anos e apesar de todas as suas conquistas militares, Hammurabi é lembrado pela sua interpretação de justiça, que visava organizar e estabelecer ordem social no meio do seu povo. Igualmente, segundo a história nos informa, Hammurabi também tentou instituir um culto a um único Deus como forma de unificar as diferentes religiões na sua época e que envolviam os seus súditos. Parece-nos, a história vai demonstrar isso, que Hammurabi não teria sido bem sucedido, mas ao menos ele consegue estabelecer, segundo a sua própria biografia, não é? Um culto ao Deus Sol, não é, conhecido como Chamas ou Samas, não é, que deveria ser adorado por todos na sua dinastia e no seu reinado. Antes do Código de Hammurabi, já existiam outros códigos na então antiga Mesopotâmia, como o Código de Ur-Nammu, não é, que enfatiza a compensação pecuniária para os delitos cometidos, e não a lei de Talião, como nós conhecemos e como é muito forte no Código de Hammurabi. Quem criou, então, o Código de Hammurabi? A história vai dizer que aproximadamente em 1700 a.C., Hammurabi foi o responsável por ter decretado este código conhecido que acabou por levar o seu nome e que sobrevive até os dias de hoje, não é? Em uma cópia ou em cópias parcialmente preservadas. A história vai nos mostrar que ele recebe este nome, não é? Uma vez que está associado ao sexto rei sumério, fundador do segundo império babilônico, o próprio Hammurabi. Agora tem uma coisa interessante, e quais são? Quais seriam, por exemplo, os principais aspectos que constituem este código? Para conseguir estabelecer o código, segundo a história vai nos informar, o rei babilônico chamado Hammurabi, ele teria providenciado diversas cópias e as enviou para todo o império e acabou por influenciar as diversas sociedades na antiguidade e em outras épocas. Por exemplo, o princípio jurídico estabelecido por ele se constituiu em um dos legados culturais que os mesopotâmios, por exemplo, deixaram para a humanidade. Mesmo com o fim do Império Babilônico, e é bom que se diga isso, nós percebemos que diversas civilizações se inspiram nesse importante legado jurídico para organizar o seu próprio conjunto de lei. Hoje é quase que impossível nós olharmos para as nações organizadas que não tenham se organizado, ou pelo menos estruturado, o seu compêndio jurídico nas leis do próprio Código de Hammurabi. Veja, por exemplo, os principais pontos do Código com esta relação importante com as sociedades. Por exemplo, nós temos o não cumprimento do contrato. Nós temos, então, a chamada Lei de Talião. A Lei de Talião ela é muito conhecida, não é? Aquela célebre frase, olho por olho, dente por dente. Nós temos uma outra coisa muito importante que está inserida no Código de Hammurabi. Por exemplo, a pena capital com relação ao falso testemunho. Lá está capitulado também a questão da prática do roubo e da receptação. Lá também Hammurabi faz questão de designar as penas e as consequências para o estupro, não é? Para a destituição ou desconstituição da família. Lá também estão assegurados os princípios que vão nortear o comportamento dos escravos, vai promover aquela chamada ajuda de fugitivos. A mais forte, talvez, e significativa ação do próprio Código de Hammurabi é a chamada Lei de Talião. O não cumprimento dos contratos na Lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, vai trazer responsabilidades diretas ao seu infrator. Ou seja, a Lei de Talião, ela pode ser resumida no famoso versículo encontrado, por exemplo, lá no livro de Levíticos, não é? Lá está, olho por olho, dente por dente. Isto quer dizer que todo crime cometido teria uma punição, no mínimo, proporcional àquilo provocado. É fato que, embora seja considerada no século XXI como uma lei primitiva ou exagerada, o certo é que esta lei pode ser considerada um avanço
dentre o seu contexto histórico. Antes dela, por exemplo, a vítima podia realizar vingança pessoalmente e da mesma maneira que bem entendesse. Já com a instituição da lei de talião, a pena deveria ser adequada ao crime e executada por uma instituição específica. O que o Código de Hammurabi tem de segredo? O que é, enfim, o Código de Hammurabi? O que ele significa? Ora, o Código de Hammurabi ele é um código de leis. E um código de leis criado para padronizar ações ou as ações do próprio rei Hammurabi, estimulando os direitos, os deveres para a população e também facilitando a administração do próprio serviço público que cercava aquele contexto da sua época. Porém, as pessoas eram, no caso aqui, desiguais perante a lei e as sentenças eram estipuladas de acordo com a camada social a que cada um pertencia. As características fortes do Código de Hammurabi, entre elas existem algumas que nós queremos destacar aqui nessa tarde. Por exemplo, o objetivo principal do Código de Hammurabi, entre outras coisas, era unificar o reino por meio de um código de leis comuns. Esse conjunto de leis, segundo a história vai registrar, estabelecia que todo criminoso, por exemplo, deveria ser punido de forma proporcional ao crime que ele cometeu. No entanto, as punições, elas sempre ocorriam de acordo com a posição em que aquele criminoso ocupava na hierarquia social, dentro da própria sociedade, resultando assim em penas variadas, diversas umas das outras. As leis do Código de Hammurabi, entre outras coisas, apresentam para o não cumprimento das regras estabelecidas para os próprios eventos da vida e da vida cotidiana e em diversas áreas, como, por exemplo, relações familiares, relações agrícolas, que eram muito fortes naquela época, a relação pecuniária, o comércio direto, a construção civil, etc. Muitas coisas interessantes essa lei permitia. O Código é considerado como origem do direito, sendo a legislação mais antiga de que se tem conhecimento da história da humanidade. No Código de Hammurabi, as leis não eram equitativas, melhor dizendo, né? Pois elas tinham aplicações variadas sobre o indivíduo que, por exemplo, era livre para o indivíduo que era escravo ou servo, não é? Homem e mulher. Então a lei ela se distinguia para cada aplicação em comum. Com o intuito, não é, de implementar a justiça, o Código Jurídico foi também utilizado na Grécia Antiga, na Roma Antiga e em outras sociedades que naquele contexto também se desenvolvia. Até os dias atuais, a história vai nos mostrar que elas servem, não é, como inspiração para a elaboração dos direitos, deveres e obrigação de todos os cidadãos. No epílogo da obra, por exemplo, nós podemos conferir palavras que foram significativas e pronunciadas por Hammurabi. Por exemplo, para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos, ergue a Babilônia para falar de justiça a toda a terra e para resolver todas as disputas e sanar todos os ferimentos. Eu, Hammurabi, elaborei estas palavras preciosas. Logo, o Código de Hammurabi foi talhado numa grande rocha de diorito, é a história que vai nos contar isso, né? Com a medição de 2,25 m, não é? De altura e 1,60 m de circunferência na parte superior e 1,90 m na sua própria base. Atualmente, o Código de Hammurabi, ele se encontra exposto no Museu de Louvre, lá em Paris, onde todas as pessoas podem ali conhecer. Algumas leis do Código de Hammurabi são importantes para serem consideradas nessa tarde. Por exemplo, se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou uma corte, ele será condenado à morte, e aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte.
Por exemplo, se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Temos mais um que se destaca, é uma norma que está contida lá no Código, não é? Se um homem tomar uma mulher como esposa e aí não tiver a conjunção carnal com ela, essa mulher não será considerada, por exemplo, esposa deste homem. Se o homem quiser se separar e sua esposa que lhe deu filhos, ela deve dar a ele a quantia do preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe de casa de seu pai e deixá-la partir. Olha que coisa interessante isso, não é? Seu texto contendo 282 princípios foi reencontrado na antiga cidade de Suzã, hoje o que nós conhecemos por Irã, não é? Por uma delegação francesa, não é? Que seguia uma expedição ali na Pérsia Antiga e transportado agora para o Museu de Louvre, em Paris, onde ele está, como eu disse a vocês, exposto a conhecimento de toda a humanidade. O Código de Hammurabi vai consistir nesse monumento, né, com formato de um cone talhado numa rocha, conforme nós vamos mostrar daqui a pouco nas fotos, né? O texto vai tratar de diversos assuntos e entre os destaques do Código de Hammurabi vão se separando por classes, não é? Por objetivos fundamentais, por exemplo, classe social, comércio, propriedade, família, trabalho, vai falar sobre roubo, vai falar sobre a importância da lei de talião, olho por olho, dente por dente, vai falar sobre a violência praticada no âmbito sexual, a pena de morte, enfim, os temas importantes constituídos no Código de Hammurabi, eles são de extrema observação no que tange, inclusive, a questão de comportamento. Por exemplo, temas dos artigos compostos no Código de Hammurabi, não é? Sortilégio, juízo de Deus, falso testemunho, prevaricação de juízes. Aí nós temos, num segundo momento, os crimes e furtos de roubo, a reivindicação, por exemplo, de imóveis. No terceiro quadro do contexto da lei de Hammurabi, nós temos os direitos e deveres, por exemplo, dos oficiais gregários, dos vassalos em geral, a organização do benefício. Num quarto momento, Hammurabi faz questão de cuidar, por exemplo, das locações, o regime geral dos fundos rústicos, mútuo, a locação de casas, as dações em pagamento, né? Todas essas figuras jurídicas hoje que compõem o nosso próprio ordenamento jurídico, não é? Num quinto momento, nós temos lá a relação entre comerciantes, por exemplo, e seus comissionários, não é? Depois nós temos a regulamentação das tabernas, naquela época eram muito comuns, nós temos a proposta de criação das polícias, nós temos as penas, nós temos as fixações de tarifas, de impostos que deveriam ser cobrados da sociedade como um todo. Nós temos depois a apresentação na própria Constituição do Código de Hammurabi com relação à obrigação do contrato de transporte mútuo, processo executivo, a servidão, por exemplo, por dívidas. Nós temos no Código de Hammurabi ainda demonstrado de forma aclarada o contrato ou os contratos de depósitos. Nós temos as penas que são fixadas lá pelo caso do crime de injúria, de defamação. Nós temos o Código de Hammurabi observado pelo rei Hammurabi, a questão do matrimônio, da constituição de família. Nós temos lá também os delitos, por exemplo, contra a ordem da família, contribuições e doações nupciais. Temos lá a figura da sucessão. Olha que coisa interessante, gente. Temos também no Código de Hammurabi a adoção de ofensas aos pais, a substituição das crianças. Prestem atenção que tudo isso está muito atrelado ao que a gente vive nos dias de hoje. Olha que coisa interessante. Lá também nós vamos encontrar declarações sobre os delitos, as lesões corporais, as indenizações e composições. Por exemplo, o Código de Hammurabi vai falar, por exemplo, da questão da responsabilidade dos médicos, de veterinários, de arquitetos, lógico que dentro da sua linguagem e aplicado ao seu contexto, não é? Nós temos lá os bateleiros, os salários de honorários que estariam atrelados à responsabilidade dos prestadores de serviço naquela época. Hammurabi faz questão de abordar também, por exemplo, a indenização do choque de embarcações. Hammurabi vai falar também no seu código sobre o sequestro, sobre a locação de animais,
sobre os lavradores do campo, os pastores, os operários, os danos, os furtos, as ardésias d'águas de escravos. Por exemplo, nós temos uma figura muito destacada no Código de Hammurabi, que é a chamada ação redibitória, aquilo que nós chamamos de responsabilidade, né, por evicação, disciplina, é o chamado vício oculto. Agora, tem uma curiosidade que faz parte do conjunto do Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi é, sem dúvida, um dos documentos jurídicos mais antigos relacionados com os direitos humanos. A gente que ouve falar tanto em direitos humanos, precisamos nos ater a isso, não é? Não há, no entanto, evidências documentais que afirmem que o código foi aplicado, mas com certeza ele foi copiado e ele vem sendo estudado e distribuído por gerações e também por gerações posteriores, tá? Dentre as leis, talvez eu possa aqui dizer para vocês, mais estranhas, encontramos no código, por exemplo, a que ditava o afogamento daqueles indivíduos que eram dados ao excesso de bebida alcoólica. Esses eram condenados a serem afogados na sua própria bebida. A lei de Moisés, por exemplo, e o Código de Hammurabi, vão trazer questões extremamente interessantes, mas isso nós vamos falar a semana que vem. Nós vamos fazer aqui um paralelo sobre a lei mosaica e o Código de Hammurabi. Nós vamos trazer aqui um paralelo e vamos ver o que é que o Código de Hammurabi tem de especial para influenciar, e se é que influenciou a lei mosaica, ou se ao contrário, se a lei mosaica teria, portanto, influenciado o Código de Hammurabi, uma vez que há uma discussão de que o Código de Hammurabi seria o mais antigo. E nós já descobrimos que o Código de Hammurabi não é o mais antigo descoberto pelo homem. Nós temos um código ainda mais antigo do que o próprio Código de Hammurabi. Portanto, essa questão de data, ela vai ficar para um momento posterior para que a gente possa abordar de uma forma bem significativa. Por hora, nós vamos mostrar a vocês agora algumas ilustrações que estão aí à disposição e a nossa produção vai nos apresentar para tentar ilustrar, para a gente entender o que é que nós estamos falando deste tão importante código que foi talhado por Hammurabi, como nós vimos aí, numa pedra, numa rocha. Lá ele inseriu todos esses códigos, todos estes comportamentos que eu mostrei a vocês. Nós temos aqui uma réplica, não é, da estrutura criada na Mesopotâmia na época de Hammurabi. Isso está no acervo da história da humanidade, qualquer um de vocês podem verificar e acompanhar. E é muito importante que você depois investigue, busque informações mais acentuadas, até porque a exiguidade do nosso tempo acaba por não nos permitir avançar como gostaríamos nesse tema. Então nós temos aqui uma réplica daquilo que foi o Império de Hammurabi naquela ocasião, não é? Na região babilônica ali, na grande Mesopotâmia. Veja que essa é uma ilustração bem definida e aqui nós já temos uma ideia da questão de organização, não só social do rei Hammurabi, mas também da organização estrutural. Hammurabi, segundo a própria história nos informa, ele teria sido um grande monarca, foi o 6º monarca, não é? Na dinastia dos babilônicos, e na sua época ele construiu um grande e significativo império. Temos mais alguma imagem aí, produção? Aí nós temos um mapa bem acentuado que vai mostrar aqui no meu lado direito, da onde eu estou, né? Você vai ver ali a sigla Irã, e nós teríamos então, e toda essa região composta pelo Irã estaria atrelado hoje ao território do rei Hammurabi. Então é um território expanso, grande, e que ele teria tido ali a oportunidade de fazer a junção. Nós temos aí no meio, temos a Síria, temos o Iraque, temos o grande rio Eufrates, do outro lado nós temos o rio Tigre, enfim. Deixa eu ver uma outra imagem. Aí nós temos a Mesopotâmia antiga, não é? Lógico que retratada, esta é uma ideia da Mesopotâmia antiga, cuja construção ainda
rúdica para aquele tempo, mas para aquela estrutura de tempo já muito avançada na sua composição e administração. Temos uma outra imagem, aqui já uma cidade já mais organizada. Toda esta ilustração, ou essas ilustrações, elas são na região da Mesopotâmia, onde teria vivido e reinado o grande rei Hammurabi. Vamos ver a próxima imagem. Nós temos aqui uma imagem talhada, né, na própria rocha, com a figura do rei Hammurabi sendo transportado pelos seus fiéis súditos, seguramente fazendo alguma inspeção no seu reino. A próxima ilustração, produção, temos aqui a estrutura do Palácio Real. Nós vamos ver aqui na parte de baixo os escravos trabalhando, os cobradores de impostos fazendo ali o seu papel. Você vai vendo que tudo muito bem organizado. A próxima imagem, produção, acabou? Essa aqui é uma imagem, eu acho que já é uma imagem recente, né? Deixa eu ver aqui. Se tiver uma outra aí, pode prosseguir. Se tiver, sim, era esta que eu queria ver. Então aqui nós temos uma ideia, tudo isso aqui é uma ilustração para que você que está na sua casa possa entender como é que funcionava toda esta dinâmica desta grande organização, dessa grande nação na Mesopotâmia, não é? Essa nação babilônica, já que Hammurabi, segundo a própria história, teria sido o 6º rei nessa grande dinastia. Então nós temos toda a estrutura da sociedade daquela época que vai se coadunar com aquilo que ele faz ao impor a criação do código que leva o seu nome, o Código de Hammurabi. Tem mais alguma? Olha aí, arte da Mesopotâmia. Deixa eu ver, pode passar a próxima, se tiver uma próxima imagem. Olha que coisa linda. Então nós temos aqui a chamada rocha, não é? De diorito. Do lado de cá nós temos a imagem, é lógico que ela está exposta, não é? Porque do lado de cá nós temos a figura do rei Hammurabi, não é? Recebendo um dos seus súditos, e na parte de trás nós temos então impressas na própria rocha, não é? De diorito, com 2,60 metros de altura, as determinações ou os artigos que compõem o Código de Hammurabi. Eu acredito que tenha outra foto bem mais relevante. Olha aí que coisa interessante. Essa exposição, essa relíquia da humanidade está lá exposto no Museu de Louvre, em Paris, onde as pessoas podem ver e podem verificar de uma forma bem acentuada para a compreensão daquilo que significou o Código de Hammurabi. Temos mais alguma aí? Olha aí. Aqui nós temos aqui uma proximidade, né? Temos uma proximidade melhor, está bem mais claro para a gente. Hammurabi sentado, ali recebendo alguma informação de um dos seus súditos. Vamos lá, temos, olha aí, código de Italião, bem mostrado, bem demonstrado, bem ajustado, muito bem. Tem mais alguma coisa, produção? Aqui está bem mais vivo, ó. Cada risquinho desse tem um significado. Em cada coluna dessa existe um artigo do Código de Hammurabi que vai constituí-lo como um dos códigos mais perfeitos e inspiradores para a história da humanidade até os nossos dias. É fato que o Código de Hammurabi influencia a nossa sociedade até os dias de hoje. Se tiver mais alguma coisa, pode ir passando aí de forma direta. Olha aqui, nós temos uma visão mais acentuada do Código de Hammurabi, agora exposto lá no Museu de Louvre, em Paris. Olha que coisa bonita. Pode passar. Na sequência, eu acredito que tenhamos terminado as nossas imagens. Então, você vai vendo que a forma expressiva com que o Código de Hammurabi foi construído vai nos levar a uma ideia da sua importância. A Lei de Moisés e o Código de Hammurabi estão separados, por exemplo, por 230 anos, não é? Entre um e outro. E nesse tempo de crítica ao texto sagrado,
parece que o Código de Hammurabi ele é invocado para confirmar uma possível ilegitimidade da lei de Moisés, fazendo pairar na mente dos pesquisadores questões do tipo: será que Moisés, no caso, como eu disse no início do programa, teria plagiado o Código de Hammurabi, uma vez que no próprio Pentateuco a sua Constituição vai mostrar para a gente uma similaridade muito acentuada com o Código de Hammurabi? Mas isso é uma questão que eu vou deixar para discutir com você na próxima semana no programa Aconteceu na História, tá bom? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Deus pelo carinho da sua audiência, da sua participação. Como eu lembro a vocês, vocês podem participar da nossa programação encaminhando para a gente aí, para a nossa produção, um e-mail, vai passar aí no nosso GC, o e-mail que você pode encaminhar aí as suas perguntas, as suas dúvidas, a sugestão de temas para que possamos discutir aqui no programa Aconteceu na História, prdabacuc@terra.com.br. Com isso você vai poder fazer a sua sugestão e vai nos ajudando a melhorar a qualidade da nossa programação. Sempre lembrando que o programa Aconteceu na História, ele vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 15 horas, aqui pela TV AD Perus, a TV que veio para ficar. Essa que é órgão oficial da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, e agora em 2020 completou 73 anos de existência, desde 1947 vem abençoando o Brasil. Eu quero convidar você a continuar conosco assistindo a nossa vasta programação, que aliás tem uma programação, a TV tem uma programação maravilhosa, desde as 10 horas da manhã até as 23 horas, você pode acompanhar toda a estrutura da programação apresentada pela TV AD Perus e que seguramente vai abençoar a sua vida e a vida da sua família. O meu desejo é que você tenha sido grandemente abençoado. Eu vou me despedindo de você, fazendo uma oração e pedindo a Deus que me permita a oportunidade de estar com você na próxima segunda-feira no programa Aconteceu na História, para que a gente possa aqui dar seguimento a esta tão importante discussão sobre o famoso e intrigante Código de Hammurabi. Tá bom? Vamos orar? Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem proporcionado às nossas vidas, no sentido de aprendermos questões importantes da Tua Palavra e também de fatos que foram relevantes na história da humanidade. Quero pedir que a Tua bênção esteja sobre todos os nossos telespectadores, que o Senhor possa nos abençoar, nos dando uma tarde maravilhosa, nos guardando debaixo da Sua mão potente e todos os dias prosperando aqueles que temem o Teu nome e que vivem uma vida de retidão e obediência à Tua Palavra. Que nós possamos aprender com estes assuntos tão relevantes que o maior e mais importante comportamento que nós devemos desenvolver é o de obediência à Tua vontade, à Tua Palavra, que prevalece sobre todos e quaisquer códigos que o homem possa haver criado. Senhor, nos dá a direção do Teu Espírito Santo, abençoe nesta tarde as nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de você, quero deixar um carinhoso abraço a toda a nossa regional ali de Mairiporã, lugar de gente feliz, a todos os nossos telespectadores, você que está me acompanhando de outros estados, outros países, que Deus abençoe a sua vida, fique conosco, continue acompanhando a programação da TV AD Perus, até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Grande abraço. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade de nos reunir neste momento, Senhor, em reunião online com a liderança do Teu povo, Senhor, neste país e fora dele. Nos dá paciência, nos dá inteligência espiritual, Senhor, para que possamos, Senhor, com graça, com sabedoria, tratar dos assuntos da Tua obra, achar de Ti, buscar de Ti graça e discernimento em tudo quanto vamos decidir. Não seja nós, não seja a nossa força, não seja a inteligência nossa, mas seja o Teu Espírito na vida de cada um de nós. Abençoa os Teus servos em cada região, suas famílias, Senhor, suas igrejas, congregações, seu povo, sua liderança. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Perus,
desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.